Oi, nós aqui de novo. E eu vou falar com a Helene agora. Tô tão ansiosa. Tava ansiosíssima para falar com a Helene. Vamos lá, Instagram, faça a sua parte. Essa base Reboco Pro é boa, viu? Tá aqui, ó, segurando firme. Ninguém sabe que eu tenho melasma. Ó, ninguém sabe minha idade. Certo? Com essa base. E meu ventilador está desligado. Dani, meu amor, beijo. É rápido, passa rápido, porque o tema é importante e as especialistas estão sendo super dinâmicas na abordagem. Bom demais. Helênia já está aqui. E eu só vou esperar chegar mais pessoas pra gente começar a abordar. Eu combinei um negócio. Arlene, querida, eu fiz uma combinação com Helênia, que eu preciso que vocês participem nessa construção, né? Nós vamos falar dos estímulos para a erotização, para a sexualização, né? Estímulos externos. Eu tô apaixonada por esse batom. É da Dalla. O nome do batom é Bárbara. Tô apaixonada. Vocês sabem que eu gosto de batom vermelho. Vamos lá, Helênia. Vamos nessa. Deixa eu só abrir aqui a música que eu separei. Porque se vocês não sabem, existem músicas que representam Helênia Cardoso, que é empreendedora, mãe, fundadora da página Maternidades Plurais e é também uma mulher potente que eu amo. Olha que lindeza! Seja bem-vinda, irmã. Oi, irmã, boa noite. Tá me vendo bem? Você me ouve bem? Ouço bem e vejo bem. Inclusive, eu quero dizer que você está maravilhosa. E você também, menina. Eu estava ali acompanhando sua make passo a passo. Então, menina, você vê o que é uma maquiagem, né? A mudança que dá na pessoa, o tchan que dá na pessoa, né? É E você verdade. é maravilhosa. Eu estava conversando aqui, antes de você chegar, eu estava falando com as pessoas sobre esses estímulos externos que nós somos bombardeados a todo momento, né? E olhe que nós somos adultas, nós somos pessoas adultas. Imagine as crianças, né? Que são colocadas nisso e a sutileza de certas mensagens, né? Eu fiz um trabalho com os meus alunos, um trabalho que eu publiquei, inclusive, você até fez essa observação para mim, como é que a Helênia... Sam, você tá travando para mim, viu, Sam? Menina, eu tô usando o meu Wi-Fi, E eu tava usando o meu 3G, mas acabou. Aí eu tô usando o meu Wi-Fi. Tá travando muito, sua imagem tá embaçada e a voz tá picotada. Boa noite, Luana. Pacote de dados, viu? É. Vou botar o pacote de dados. Bote. E aí, é como eu te disse, né? As músicas que despertam para a erotização, as músicas que despertam para a hipersexualização, não só de crianças, mas também de corpos femininos, não é? Que são muitas, mas a gente destacou algumas coisas. Eu só vou fazer essa partezinha e vou deixar com você, Helênia, quando a gente estava conversando sobre a música de um pagode de um cantor famoso aqui da Bahia, né? Que ele traz algumas questões, ele fala que a depilação é de neném, ela não quer guerra com ninguém, né? E por que a depilação de neném é tão importante, né, nesse contexto? Por quê?
que é bom para uma mulher, por que que é importante para uma mulher que a depilação dela esteja como, né, que o órgão genital dela, porque vamos falar aqui, né, a realidade. Sim. Por que que é importante que o órgão genital da mulher, de uma mulher adulta, esteja parecido com o órgão genital de um neném? Por que que isso é tão excitante? Nós estamos diante da cultura de sexo com crianças, né? Nós estamos diante da cultura de sexo, de homens que gostam de fazer sexo com crianças. E esse trecho da música traz isso nitidamente, né? E também uma outra música que eu conversei com você, que é a música Malandramente, né? Malandramente, a menina inocente, né? A menina inocente se envolveu com a tropa. Então, essa música Malandramente ainda escancara mais ainda a cultura do sexo com crianças. E por que que isso é tão importante para os homens, né? É porque existe, de fato, uma cultura em torno disso, como a Érica acabou de dizer. Agora eu passo a bola para você, minha querida Helênia, e eu vou mudar a posição do meu celular para melhorar aqui minha internet. Pronto. Sam, eu vou já agradecer o convite, né? As falas de doutora Bárbara, doutora Érica e de Andréa, né, conselheira tutelar, me fizeram, assim, a despertar vários gatilhos, porque, infelizmente, muitas das vezes você descobre algumas violências que você passou quando você já é adulto. Naquele momento, né, elas pontuaram isso muito bem. Enquanto você é ali criança, está em formação, né, elas trouxeram informação muito interessante de que a formação do cérebro, ele se dá até 25 anos de idade, ou seja, um quarto de século a gente leva para ter esse cérebro totalmente formado, isso é muito tempo, haja vista que os pais têm ali responsabilidade para com crianças e adolescentes até meados, né, 18 anos, se a gente for trabalhar ali direitinho com o Estatuto da Criança e Adolescente, que já tem 30 anos, e é um estatuto que ainda é muito negligenciado. Então, verdade. Samara, quando você me fez esse convite, eu vou mais uma vez colocar um olhar histórico aí para a gente entender esses corpos, né? A constituição desses corpos nesse país chamado Brasil, para que a gente entenda essa hipersexualização. Quando eu lanço um olhar sobre a questão da sexualidade em relação, eu vou me ater aqui ao Brasil, a gente percebe que o Brasil é formatado em cima de grandes violências, tá? O Brasil, ele sofre uma invasão colonial, que não deixa de ser uma primeira forma de violência. O Brasil, ele importa, ou seja, os colonizadores, eles importam, mil aspas, uma mão de obra escrava que vem para aqui na condição de coisa. Escravo era chamado, gente, os escravos eram chamados de peças. Então, é uma peça, abria os dentes, olhavam, né, como é que estava a tipificação daqueles corpos. Então, o homem e a mulher preta que veio trabalhar, construir a sangue e suor esse país, eles eram coisas, e estavam a serviço não só do trabalho braçal, mas também sexual. Tá? E se a gente for olhar a carta de Pérola Vaz de Caminha, a gente também vê ali os indígenas tratados como que negros da terra. Então, são também, mais uma vez, violentados, inclusive sexualmente. Né? Sancionados pelo Estado, sancionados pela Santa Madre Igreja. Então, você percebe que essa violência ela já é configurada e sancionada pelo Estado. Eu já consigo fazer essa leitura. Então, para justificar essa miscigenação, tá? Que é forçada, que não existe nada de romântico, né? Que é tão colocado pelo Gilberto Freire, a gente tem que perceber que essa miscigenação que vem até os dias de hoje, ela é advinda de estupros, de violência sexual, né? Então, o Brasil, ele é fruto de um grande estupro. Já começa daí, tá? E se essas mulheres sofriam esses estupros, homens e crianças também, se eles não tinham autonomia sobre suas próprias vidas enquanto adultos, que eram coisas, quiçá as crianças, tá? Então, eu já percebo aí que já existe uma legitimação do próprio Estado em formatar esses corpos enquanto objetos. Se a gente for ver, a mulher brasileira é vista lá fora como produto de exportação. Eu nem estou falando da questão das dançarinas, das passistas, estou falando da mulher brasileira mesmo, ela é fruto de desejo, tem homens, né,
e mulheres também que vêm para aqui no intuito de realizar o seu turismo sexual. Então, isso perpassa o que eu estou querendo dizer, que o patriarcado, ele formata o cimento ideológico e o machismo, ele está incutido e isso, consequentemente, se passa pelas crianças. Então, uma coisa que a doutora Érica estava falando, né, em relação a questão da violência, que acontece em todas as esferas, claro que a gente sabe que quem está na base da pirâmide, né, que somos nós, pretas e pretos, a gente sofre mais porque essa discrepância econômica nos acomete ainda mais, e muitas dessas violências, elas são permitidas pela questão da dependência econômica, Samara. Mas aí tem também a questão da dependência emocional, que é incutida desde a tenra infância. Teve uma moça aqui, chamada Soiane Gomes, que fez uma live lá com a gente no Maternidades Plurais, ela disse uma frase que sintetiza muita coisa, que a ideologia de gênero já é criada desde a hora que você vai montar o enxoval do bebê. O que isso quer dizer? Que se você quiser sair da lógica do azul e rosa, você muitas das vezes não consegue, porque está ali já formatado uma questão de ideologia de gênero que vai perpetuar por toda a construção social das famílias. Eu nem vou colocar só da criança, porque a criança é fruto do que nós somos. E a hipersexualização, ela faz parte disso. Porque a partir do momento em que eu vou me formatar enquanto mulher para captar o desejo do outro, eu tenho que ser subserviente, eu tenho que estar sempre a serviço, meu corpo tem que estar a serviço do outro, né? A gente percebe que isso está em várias esferas, né? Seja dentro de casa, da família, escola, igreja, sociedade. Então, a doutora Érica foi brilhante em ela pegar e começar a desvelar aí essas camadas, porque é um trabalho árduo que a gente tem que fazer. E a cultura, Samara, é uma dessas, vamos dizer, uma dessas armas em que muitas das vezes, subjetivamente, né, de uma forma subliminar, a gente vai consumindo uma cultura de erotização, uma cultura de estupro mesmo, e que muitas das vezes a gente não percebe. Hoje, eu olhando para trás, eu percebo uma apresentadora que eu consumi muito, em que as roupas eram hipersexualizadas, né? Todas as assistentes de palco, né? Nas suas... Fala, irmã. Travou, gente. Irmã, tá me ouvindo? Tá aqui daquele jeito, mas vamos seguir na resistência. Vamos lá. Vamos seguindo. Então, assim, as próprias músicas infantis, elas já suscitam um namoro, um desejo, um despertar precoce, tá? Então, se a gente for ver, não é algo tão somente de um gênero musical ou outro, tá? Mas essa questão da hipersexualização, do despertar precocemente, já está desde a tenridade, como as psicólogas e a assistente social colocou aqui. Então, assim, por exemplo, quem nunca leu Lolita, ele é, por exemplo, um livro que é um clássico mundial. Se você for ver ali, se você for, assim, meio despreparado, despercebido, você vai ver ali que é uma história de amor, e que não é, que é uma menina de 12 anos que está sendo abusada pelo seu padrasto. Tá? Uhum. E esse é um best-seller mundial, é um clássico, que é filme também. Por exemplo, quando você vai olhar ali na internet, no buscador, em diversos tipos de modalidade, a Lolita, ela está configurada nessa garota menor de idade e que ainda não tem ali aquela experiência sexual. Então, são vários, vamos dizer assim, várias informações que são incutidas e que a gente reproduz e que a gente consome, que isso vai desembocar diretamente nas crianças. E a gente tem que estar muito atento e forte, porque hoje eu sendo mãe, Samara, isso me dá uma responsabilidade ainda maior, não tão só com o meu filho, mas com toda a sociedade. Você acaba despertando de que você precisa abrir esse olhar e estar atento para poder transformar e prevenir, né? Esse é o grande mote. A gente está prevenindo nossas crianças de estar passando por algumas situações que muitas das vezes chegam à nossa casa através da internet, através da televisão, através das músicas, né? Através das roupas, dos livros. E é isso, irmã. Uhum. Mas a gente tem algumas coisas. Não querendo te interromper, mas eu quero, já que você tocou nesse assunto, eu vou trazer duas situações e eu espero de verdade que vocês estejam conseguindo me escutar. Mesmo que a imagem esteja embaçada,
Só é importante que vocês me ouçam, por favor. Eu trago duas situações para ilustrar esses estímulos externos que corroboram para a hipersexualização da criança e para a cultura do estupro de vulneráveis. Eu vou trazer a primeira situação, é de um trio de crianças, com duas meninas e um menino, que é criançada. Me ajuda Molecada. aí. Molecada, grupo Molecada, né? Que era as meninas imitando os dançarinos do El Chan, utilizando roupas hipersexualizadas, fazendo danças e gestos de adulto, e as letras também traziam a reflexão para questões sexuais. E isso ficou durante muito tempo na televisão brasileira, as pessoas dando audiência a isso e achando isso bacana, né? E a gente naturalizou isso. Teve gente que comprou os discos, teve gente comprando os discos, venderam muitos discos, mas nós nunca lançamos esse olhar de hipersexualização e de banalização da erotização infantil, né? Isso é grave, isso é grave. Colocar crianças como se fossem adultos, né, para vender qualquer tipo para promover qualquer tipo, ainda que seja uma questão cultural, é muito grave, né? É muito grave porque são 3 crianças que acabam influenciando outras crianças. Outra situação que eu quero trazer é a metáfora infantil da Chapeuzinho Vermelho, que para mim é a mais brutal. Para mim é a mais brutal. É a metáfora da Chapeuzinho Vermelho, onde Chapeuzinho Vermelho é uma criança, né? E que vai visitar a avó. Ela vai sozinha por uma estrada, né, por uma floresta. Ninguém sabe por que essa criança foi sozinha visitar a avó dela, levar os doces para a avó, né? E quando ela chega na casa da avó, o lobo, que a gente sabe que ainda que seja uma fábula, esse lobo está nesse contexto representando o algoz, representando um pedófilo, agressor, estuprador, né? É só vocês entrarem aqui na minha linha de raciocínio. Não precisa, não adianta as pessoas dizerem que eu estou viajando, porque eu não estou viajando, existem estudos comprovados a respeito disso. Quando a Chapeuzinho Vermelho chega na casa da vovó, esse lobo já violentou essa senhora. Ele não só violentou a avó, como matou a avó e tomou o lugar dela, né? E quando a Chapeuzinho Vermelho chega, esse lobo quer se passar pela avó, e aí eu trago a discussão que Érica e que a doutora Beatriz também trouxe aqui, né? Desses violentadores e desses agressores que estão no seio da família e que se passam por pessoas bacanas, né? Por pessoas legais. Jamais a gente vai olhar para a pessoa e vai dizer, não, já fulano seria incapaz de tocar um dedo em Beltrana, né? Tem gente colocando a mão no fogo, assim. Então, esse lobo mau, que na história ele está ali representando o violentador, o estuprador, o objetivo do lobo mau, gente, é estuprar, é manter relação sexual com o Chapeuzinho Vermelho. Inclusive, ele diz, esse olho grande é para quê? É para te olhar melhor. Esse nariz é para quê? Para te cheirar melhor. E essa boca é para quê? É para te comer, né? E isso nada mais é do que a validação. É a validação da cultura do estupro infantil que nós vivemos hoje. Nós estamos diante, Helena, de uma estatística brutal, nojenta, abjeta, de crianças recém-nascidas, com 15 dias de nascida, sendo estupradas, Helena. Isso foge completamente daquilo que eu entendo como lógico. Não dá, gente, para nós passarmos por cima disso. Não dá para colocar nenhum debate de inocentar um ser humano que consegue enxergar, olhar para um recém-nascido de 15 dias e de um mês e ver naquilo uma satisfação sexual. Da mesma maneira que é inconcebível a gente também dizer que o cara é doente, né? Que o cara não tem o raciocínio no lugar, que não tem a cabeça no lugar, porque bebeu demais, porque usou droga. Gente, vamos parar com isso. Vamos nos atentar para o fato, né, de que esse crime é um crime grave e que políticas públicas precisam ser criadas para que hajam punições mais rígidas,
né? Para que hajam redes mais ostensivas, porque não está certo, Helene. É muito grave, não é nem de proteção, é de prevenção mesmo, porque o que eu percebi com as profissionais é que é um ciclo vicioso que a maioria das vezes a pessoa que abusa foi abusado, né? O abusador foi um exímio abusado no passado. Então a pessoa não se cuida, não vai para um psicólogo, não destrincha isso, não trata e reproduz essas violências, né? A gente tem que fazer um enfrentamento mais ferrenho em relação a isso, porque é realmente um ciclo vicioso, porque por exemplo, eu estava observando o que a doutora Érica falou, né, em relação à dependência emocional e à dependência econômica, e eu fiz logo uma leitura em cima da questão do empoderamento feminino, porque muitas das vezes essas violências acontecem, por exemplo, com mulheres esclarecidas, com mulheres que têm o seu emprego. É assim, poxa, ela não tem necessidade disso, ela tem o dinheiro dela, mas nós fomos ensinadas desde a tenra infância a ter que ter alguém, ter um relacionamento para nos validar diante da sociedade. Então, isso já abre um espaço para o abuso. Então, a questão está na estrutura. Entendeu? Então, se reproduz essa violência, por quê? Porque quer se manter ali a fachada, né? Parecer que está tudo bem, que é o casamento perfeito. Quantas famílias a gente vê aí, né? Que são famílias perfeitas nas suas redes sociais, e quando acontece o estopim, né? A carta, né? O castelo de cartas se desfaz. Por isso, porque muitas das vezes uma imagem vale mais do que a realidade. Porque nós não nos trabalhamos para isso. E aí me lembrei, Samara, de, por exemplo, não sei se você é da minha mesma idade, você deve lembrar, das entrevistas que faziam mesmo muito com Sandy, ela ainda bem novinha, né, com seus 10, 12 anos, né, onde muitos entrevistadores, inclusive muito esclarecidos, né, já incitavam ali se ela namorava, se ela ainda era virgem, existia toda uma especulação em relação à sexualidade, só para dar alguns exemplos de Sandy, né? E ela era muito menina, o público em sua maioria era infantil. A própria Maísa, né? Que hoje já é maior de idade, mas ela ainda, quando era bem jovem, eu me lembro de entrevistas, inclusive, com o patrão dela, né? Incitando e questionando a sexualidade dela, né? Uma forma de constrangimento infantil que é muito comum, principalmente com os meninos, né? A gente fala muito das meninas que são as vítimas, mas essa incitação sexual, esse despertar para o menino, ele é muito permitido, mil aspas, né? E os meninos, como as psicólogas falaram, também são muito abusados e não é tão explicitado quanto as meninas. Não sei tão somente se é pela questão biológica, da questão da consequência. Tem dois modos aí que eu vejo. A questão da menstruação, que é um dos ritos de passagem das meninas, e ali meio que, mil aspas de novo, né? Já diz ali que ela é mocinha, que ela estaria, vamos dizer, ali, ficando mais madura para a prática sexual, para o despertar sexual. Mas os meninos a gente não questiona tanto. Essa menstruação quase que autoriza que essa menina transe, né? Porque existe uma estatística de que as meninas engravidam aos 12 anos, não porque transam com 12 anos, elas transam antes, mas elas menstruam com 12, né? Significa dizer que essas Ou até antes, porque esse caso da menina de 10 anos, né? Com 10 anos, não sei, às vezes ela não estava nem menstruando, mas o corpo já estava ali se preparando. É uma questão complexa de se tratar. Pode ser que ela tenha sido abusada antes, né, Helene? E essa gravidez surgiu agora por conta da menstruação. Isso. Entendeu? Então, assim, um dado que eu percebo é que dos meninos não se fala tanto, porque, mais uma vez, o patriarcado, o machismo, sanciona, né, esse abuso sexual quando é feito pelos meninos. Você não vê tanto. Existem casos, mas não são tão explícitos. Né? E o termo que a gente falou muito do novinha, né? Que está tão banalizado e que não deixa de estar se referindo a crianças e adolescentes de até 17 anos. E existe um contexto histórico em torno dessa questão da novinha. Eu vou falar já sobre Sandy, mas já que você tocou na palavra novinha, eu tive um seminário com a jornalista Malu Fontes, onde ela me apresentou um livro, que eu não me lembro agora o nome do livro, mas assim que eu lembrar eu coloco nos comentários,
onde essa expressão novinha surge do contexto colonial, Helênia, né? Os colonizadores e os filhos de colonizadores propagaram a ideia de que as doenças sexualmente transmissíveis, naquela época, sífilis, gonorreia, cancro, de que essas doenças sexualmente transmissíveis poderiam ser curadas se eles mantivessem relação sexual com meninas menores, né? Com crianças de 11, 12, 13 anos. As mulheres, as meninas escravizadas naquela época, se viam também de escravas sexuais, com o intuito de, vou repetir uma frase, mil aspas, com o intuito de curar essas pessoas, esses homens colonizadores, daquelas doenças. Você acredita? E daí, então, essa expressão novinha é ainda mais perversa, né, de ser utilizada. Eu aboli completamente essa palavra do meu vocabulário. Já era uma palavra que eu não usava muito, mas que depois de tomar conhecimento desse fato, eu aboli completamente e estou sempre dizendo às pessoas que convivem comigo que elas também façam isso, né? Que elas possam abolir essa palavra novinha, novinho, do seu vocabulário. Com relação a Sandy, eu trago uma ilustração, né? Sandy e Júnior. Eu trago uma ilustração a respeito disso, que é o caso de Maria Chiquinha, que eu acho que eu já conversei com você. Eu já fiz até uma postagem no meu Instagram a respeito disso, é que na década de 90, todo mundo se divertia às custas de duas crianças narrando a cena de um estupro, morte e necrofilia, né? As pessoas se divertiam diante disso, porque, gente, a música Maria Chiquinha é um caso de feminicídio, tá? É um caso de abuso com feminicídio e necrofilia, porque esqueci o nome do marido agora, Genaro. Genaro era um cara machista, né? Era um cara que bebeu completamente da água do patriarcado e que não permitia que a mulher dele saísse. A mulher, diante dessa realidade opressora, saiu, né? Conheceu outro cara, se envolveu com outro cara, e Genaro foi de arma em punho questionar ela o que é que estava acontecendo. Essa realidade, ele cometeu o feminicídio e disse que ia arrancar a cabeça de Maria Chiquinha. Escute bem, disse que ia arrancar a cabeça dela, jogar a cabeça fora, e o corpo morto de Maria Chiquinha ele ia utilizar para fins sexuais. A música Maria Chiquinha é essa narrativa. Eu estou apenas resumindo a história para vocês. E nós nos divertíamos em rede nacional diante dessa atrocidade. Quem estiver duvidando do que eu estou falando, pegue a música, pegue a letra da música, leia toda e, se quiser, assista ao vídeo de Sandy Júnior, porque eles, inclusive, fazem a encenação de tudo. Agora, por que fizeram isso? Por que naturalizaram essa atrocidade dessa forma? Eu realmente não sei. Agora, Samara, eu tenho nessa quarentena tido a oportunidade de fazer algumas leituras e me debruçar mais sobre a filosofia africana, em que ela tem toda uma relação diferenciada. Por exemplo, quando geralmente a gente vai fazer alguma live, eu tenho certeza que você já teve essa oportunidade de alguém que é adepto do candomblé ou de religiões de matriz africana, você vê o respeito, né? O respeito aos mais novos e aos mais velhos. Então você percebe que é uma outra perspectiva, né? Porque a gente fala muito de salvaguardar a infância e a juventude, e na prática a gente não vê isso, né? Já os povos originários e os povos africanos, eles têm outra relação que o Ocidente, né, matou, e é algo que hoje eu percebo que com os estudos a gente vem resgatando. Então, a criança é o futuro, né? Muitas populações indígenas não têm essa prática de acumulação porque eles entendem que se eles cuidarem bem da terra, a terra não é só a questão do meio ambiente, mas das relações sociais, de todo o entorno. Essa criança, ela já vai ter o seu futuro garantido e respeitado. Então, assim, eu acho que é uma outra maneira de a gente buscar outras referências de prática, né? Quando você fala, ó, a bênção ao mais novo, o que a gente faz muitas das vezes? A gente nega essa criança, a gente negligencia, não deixa ela falar, desvalida o discurso da criança, né? Você vê que a mãe, quando foi tratado da questão da mãe, muitas das vezes permitia, eu me lembrei do filme Preciosa,
né? Sim. Em Preciosa acontece justamente isso, quando ela vai ali para assistente social e ela fala, minha filha dormia na mesma cama, que é a realidade de muitas famílias que não tem, que às vezes mora em um cômodo, a questão econômica, ela vai ter uma influência muito grande nessa questão, não estou justificando, estou dizendo uma das questões aí para a gente poder desenhar esses cenários, porque é importante a gente fazer isso. E ela fala, né? Ela dormia com a gente e ali, quando ela estava tendo o sexo com o marido, ele começou a abusar da própria filha e engravidou a própria filha. E o filme é um dos filmes que quem ainda não viu, eu acho interessante assistir para poder ter uma visão sobre a questão. Né? O filme Preciosa trata disso também. Aí eu acho interessante. Que delícia conversar com você, viu, Elênia? Que gostoso conversar com você. É isso, a gente conversou também. O vídeo está pausando. O filme que você falou, que foi... Agora melhorou. Pronto, você falou que teve um filme e que todo mundo validou esse filme, mas que também é um indício de pedofilia, né? Na realidade, nós estamos cercados desses estímulos, né? De estímulos para a pedofilia. Eu não consigo me recordar agora o nome do filme que você falou. Mas olha, eu separei alguns filmes aqui, Samara, para poder indicar. Inclusive, a maioria tem no YouTube, se você me permitir. Tem Anjos do Sol, que fala sobre a questão de tráfico sexual infantil que se dá no Amazonas. Eu acho que é um filme muito interessante. Tem um filme chamado Sonhos Roubados, né, que fala sobre uma realidade da hipersexualização na adolescência, ali no contexto das favelas cariocas. Tem um filme também que é muito bom, ele já tem algum tempo, que fala sobre a indústria da adultização de crianças através de concursos de beleza, que é Pequena Miss Sunshine. Muito bom esse filme. Pequena Miss Sunshine eu conheço. E tem Jovem Bela, porque muitas das vezes a gente fala da hipersexualização sobre a questão, né, das classes mais, né, populares, e fala justamente de uma adolescente que está ali no despertar da sua sexualidade e começa a fazer prostituição. É interessante ver. Ele tem na Netflix, se eu não me engano, Jovem e Bela. Que maravilha! Olha, Rose está pedindo para você digitar, Elênia. Eu vou repetir, gente, porque são sim. E Jovem Bela. Anjos do Sol. Eu só conheço Pequena Miss Sunshine, mas com certeza vou assistir esses outros 3. Você falou que tem no YouTube, né, Helena? Sonhos Roubados, Sonhos Roubados. Anjos e Jovem e Bela. Jovem Bela. É Jovem e Bela, Helena? Jovem e Bela, isso. Ok. Eu vou pedir para você fazer suas considerações finais, irmã. Que gostoso, que delícia, viu? É sempre bom estar com você. Bom, irmã, eu gostaria de a gente estar falando de outra coisa. Eu queria que a gente falasse só de maquiagem, né, irmã? Falar como a gente exalta mais as nossas belezas. Não, né? Mas, infelizmente, é importante a gente fazer esse enfrentamento, né? A gente está num momento no país, infelizmente, que estuprador não é reconhecido, mas uma criança que não tem culpa de nada é chamada de assassino. Isso é muito grave. Né? E tem uma frase do Milo Fernandes que ele diz, né, que o Brasil tem um enorme passado pela frente. Eu acho que é chegada a hora de a gente enfrentar esse passado presente e colocar, a gente está à frente aí de uma eleição e está na hora de a gente colocar as nossas para nos representar, tá? Então é isso, meu apelo é esse, a mudança é para ontem, a gente precisa fazer essa mudança é política. Perfeito, Helênia. Eu me sinto muito honrada, Helênia, de ter conhecido você, de ter você na minha rede, de ter você do meu lado. Não só você, mas também Elis, sabe? Aquele conforto no coração de saber que existem mulheres aguerridas, sabe? Que querem de fato fazer a diferença. Eu agradeço muito a ancestralidade. Eu vou repetir a frase de Mari Barreto, é por causa de vocês que a gente sente a ancestralidade viva, né?
nos rodeando. Eu agradeço muito por isso, de verdade. Obrigada, viu, irmã? Eu que agradeço. A conversa de hoje, as mulheres realmente maravilhosas. Eu que agradeço. Eu que só fiz aprender. Viu? E você mora no meu coração, você sabe disso. Você também. Adorei. Gratidão, Até a irmã. próxima, que eu sei que vai ter mais coisa. Até a próxima, Vai viu? sim, com certeza. Beijo. Tchau, gente. Boa noite. Ai, gente, que delícia! Dá vontade de ficar aqui. O outro filme que ela disse é Pequena Miss Sunshine. Quem puder digitar aqui rapidinho, porque para eu digitar aqui fica difícil. É Pequena Miss Sunshine. Gente, obrigada por vocês terem ficado comigo hoje. Foi lindo, foi gostoso. Precisamos pautar isso mais vezes. Quem quiser contribuir na nossa construção, participar de lives comigo, fala comigo no direct. Eu também quero aproveitar para dizer que nós já estamos confeccionando os cards da pré-candidatura. Quem quiser sair na foto comigo e apoiar a nossa campanha, como é que fala a gíria? Check. Como é? Check, nossa campanha check. É só chamar no direct. Bom domingo para vocês e boa semana. Beijo, vocês são demais, vocês são incríveis. Obrigada de verdade.